Meus amigos, boa noite a todos. Nós vamos então dar início à nossa atividade. Nós estamos recebendo hoje mais uma vez em nossa casa nosso amigo Celso Policarpo. Ele é da cidade de São José do Rio Preto, trabalha lá no Grupo Espírita André Luiz. E o Celso tem feito palestra em Rio Preto e em diversas casas espíritas da região. É com muita alegria que nós o recebemos. E estaremos ouvindo o tema A Arrogância e Suas Manifestações. Está acompanhando também o Celso, a esposa dele, que está aqui conosco também. Então vamos orar em conjunto e depois vamos ouvir o nosso amigo. Amado Mestre, eis-nos aqui mais uma vez, no aconchego desta casa abençoada, onde todos nós aqui estamos, na busca da sua mensagem de luz, que é para nós o pão espiritual, alimento de nossas almas, que nos permite o fortalecimento da fé através da compreensão. Envolva-nos, Senhor, na bênção da sua paz e que juntos nós possamos aproveitar esses minutos que aqui nos reunimos em Teu nome, a fim de aprendermos as lições que nos auxiliam no nosso aperfeiçoamento espiritual. É, pois, em Teu nome que damos início à nossa atividade. Sua paz seja conosco. Então vamos ouvir o nosso amigo. Bom, gente, uma boa noite a todos vocês. É com muito prazer que eu aqui compareço novamente. E todas as vezes eu peço sempre a Jesus que possa nos abençoar. Mas como hoje nós estamos aqui na casa de Maria, né, no grupo Maria de Nazaré, vamos pedir então à Mãe Divina que possa nesse momento abençoar cada um de nós, que nós consigamos através dela unir os nossos pensamentos e que nessa união a gente possa atingir o objetivo, o propósito de toda a palestra, que é um perfeito entendimento entre cada um de nós aqui nessa noite, tá? Muito bem. Hoje nós vamos falar alguma coisinha aqui sobre a arrogância e suas manifestações. As pessoas normalmente me perguntam se eu tenho medo de morrer, né? Porque o espírita tem fama de conhecer muito bem o lado de lá, né? Ser assim com o pessoal de lá. E eu sempre digo que, eu sinceramente, isso eu falo com muita sinceridade, eu não tenho medo absolutamente de morrer, mas eu tenho um medo danado de saber para onde eu vou, sabe? Isso é o que o espírita deveria ter. Não o medo de desencarnar, de morrer, mas para onde ele vai. Aí é que começa o grande problema. A grande ferramenta da doutrina espírita é que ela nos orienta nesse momento. O Kardec, quando ele codificou a nossa doutrina, o que o Kardec fez? Ele codificou e ele fez a base, a estrutura para ser erguida, com todas as informações necessárias da espiritualidade. Isso no século XIX. No século XX, o André Luiz, através do Chico Xavier, nos mostrou como é o mundo espiritual na realidade. Ali descreveu o nosso lar, as dimensões, essas coisas todas. E depois, para fechar ali, apareceu a Joana de Ângeles, na década de 60, através do Divaldo, nos dando exatamente a ferramenta para que nós pudéssemos fazer aquilo que a doutrina preconizava, a mudança necessária através da reforma íntima. Então, a Joana de Ângeles, ela agregou ali a parte da psicologia, a parte psicológica, né, para que a gente pudesse verdadeiramente enxergar as nossas imperfeições. Porque não adianta nós ditarmos caminhos,
sabe? Vou falar, não, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, essa coisa toda, você tem que eliminar suas imperfeições, o teu egoísmo, o teu orgulho. A pergunta é, como que se faz isso aí? É muito complicado, sabe? E através do autoconhecimento, a gente consegue, através da reformulação interior. Agora, para você ter autoconhecimento, para você poder mudar, que é o propósito da doutrina, nós temos que, obviamente, ter uma capacidade de enxergar, de ter a visão de ver o íntimo de cada um de nós, aonde está a imperfeição. Então, hoje eu vou me pegar mais ou menos nesse tipo de coisa, sabe? Então, se nós pegarmos ali o Livro dos Espíritos, tem uma questão que me intriga muito, é a 540. A questão fala assim, que na natureza tudo se encadeia, do átomo ao arcanjo, sendo que o arcanjo, ele foi átomo. E ainda cita do átomo primitivo. Olha que coisa interessante. Então, aí, é a pergunta que a gente faz. Bom, já que tem que fazer a reforma íntima, como que isso iniciou? Como que todas essas imperfeições apareceram em nós? Então, o Leon Denis, ele resumiu essa questão 540 do seguinte modo. Ele colocou que a alma, ela dorme no mineral, depois ela faz o quê? Ela sonha no vegetal, ela se agita no animal e, finalmente, aparece ali o hominal, onde a alma desperta. Aí é que nós temos que começar a analisar. Por quê? Porque nós viemos, gente, dentro desse processo aqui, ó. E essa parte animal, nós ainda temos uma grande parte dela. Essa parte é o que a gente tem que começar a transformar, porque você não elimina. Então, vocês lembram dos centauros, da mitologia grega? O centauro, ele era metade animal da cintura para cima, né, da cintura para baixo, e da cintura para cima ele era um homem, ele era humano. Não é? Então, exatamente, a reforma íntima, e aonde a gente tem que começar, é exatamente a mudança daqui. Ó. Por quê? Porque nós temos um percentual, eu não sei qual é o percentual, mas se nós ligarmos a televisão hoje, vemos a notícia, as notícias que vão pelo mundo, você calcula que talvez 90%, que é um absurdo o que está acontecendo. Nós temos comportamentos muito mais no sentido animal do que hominal, do que na razão, na inteligência, e essa coisa toda. Então, todo esse processo, ele veio de que modo? Através de milhões de anos. Então, através disso, nós podemos deduzir o quê? Que o princípio inteligente, como diz na questão 540, que o arcanjo ele foi o átomo primitivo, o que ocorre é que no próprio átomo deveria haver um princípio inteligente ali embutido no ato da criação, muito primário, muito tosco ainda, muito rudimentar, e ele entrou nesse processo de milhões de anos evoluindo, passando por tudo isso aqui, pelo mineral, vegetal, animal, chegar até onde nós estamos. A evolução levou milhões de anos, a bem da verdade. Não é? Desde a criação do universo, 13,4 bilhões de anos, vocês imaginam o período que leva evolutivo. E talvez nós estejamos no período mais difícil. Por quê? Porque nós temos consciência, já despertamos a razão, a inteligência, e daqui nós temos que ter o esforço, o empenho necessário para que a gente possa verdadeiramente cumprir o propósito da doutrina, que é a mudança, que é o propósito principal. Não é? Então, nesse processo de crescimento, teria que ter, para continuar a evolução, alguma coisa que substituísse esse instinto animal que ainda é muito grande em nós. E esse elemento apareceu, esse mecanismo apareceu no psiquismo humano, e ele se chama exatamente ego, sabe? O ego apareceu a partir do momento em que nós, na caminhada evolutiva, saímos do animal, chegamos no hominal, e aqui, nesse momento, quando tomamos percepção do eu, de nós mesmos, aí começou esse mecanismo a se desenvolver. E o ego, ele tem as suas funções, só que tem um grande problema nisso aí. Quando nós perdemos as rédeas do ego,
a gente perde o comando da alma. Porque a sua função qual que é? É a motivação, é alavancar o homem na realização. Porque no instinto, o que o animal tem? Somente 2 propósitos na vida, é se alimentar e procriar. Para isso ele destrói, ele come o semelhante, essa coisa toda. Como em nós já despertou a inteligência, a razão, já caminhamos no processo evolutivo, a gente tem um comando diferente de realização. E esse ego é o que ele faz. Ele nos alavanca, nos motiva nas realizações. Porque senão a humanidade pararia. O camarada vai, ele faz uma casa, ele quer fazer 2, ele faz um prédio, ele quer o progresso para a cidade, ele quer inventar coisas que beneficiam. Isso é a função do ego. E, ao mesmo tempo, defender a nossa saúde mental das agressões psicológicas. O grande problema é que, quando a gente perde o comando dele, aí a coisa complica. Por quê? Porque você pega o ego, você soma, põe um mais ali na frente, o sufixo ismo, e você tem o quê? O egoísmo. Aonde, quando Kardec perguntou à espiritualidade o que impedia a humanidade no progresso de adquirir virtudes maiores, qual era a maior imperfeição, qual foi a resposta? O egoísmo. Entendeu? Aí que nós começamos a perder o comando da própria alma. Porque o ego, a função básica dele, qual que é? É servir e não dominar. E nós estamos num estágio que o nosso ego desequilibrado, ele mais tenta o domínio do semelhante e interesse próprio do que verdadeiramente o servir. São poucas as pessoas que fazem isso de coração. E quando usa do modo negativo, usa de que modo? Na busca do poder para oprimir o semelhante. A gente vê isso no dia a dia, aí, ó, nas notícias, né? É assim que funciona. Então, dentro disso que eu estou falando para vocês, tudo originou exatamente no egoísmo. O egoísmo veio, ali depois do egoísmo veio o orgulho, nasceu a sua filha, que mais nos prejudica, que é exatamente uma coisa chamada arrogância. É o que nós vemos hoje. A arrogância é uma coisa terrível. Por quê? Porque ela tem várias sustentações e vários tentáculos e manifestações. A primeira sustentação que nós poderíamos falar, qual que é? É a rigidez. O indivíduo arrogante, ele é extremamente rígido. E tanto a doutrina, na sua literatura, quanto na área psicológica, na área da psicologia, fala o quê? Que todo arrogante, ele tem, consciente ou inconsciente, um sentimento de extrema insuficiência. A pessoa se sente insuficiente, por isso que ele cresce, ele ergue. E nessas sustentações, a rigidez é a primeira normalmente a aparecer. O indivíduo rígido, veja bem, é aquele indivíduo em que ele tem um pensamento fixo, que ele acha que nada daquilo que sai fora dele pode ser mudado. E o rígido, normalmente, ele sofre e ele faz sofrer. Porque a pessoa muito rígida na família, no comando da sua empresa, com os amigos, em todos os sentidos, a pessoa rígida, ela vira ali com mão de ferro e ela reprime, ela deprime ao mesmo tempo, e a própria família muitas vezes sofre dentro desse contexto. Não é? Essa rigidez, por sua vez, ela tem uma vertente, que seria exatamente a intolerância. Todo indivíduo que, de certo modo, é insuficiente, arrogante, ele se manifesta numa rigidez, num pensamento fixo ali, e ele gera a intolerância, ele não suporta pensamentos, comportamentos e sentimentos diferentes. Ele não admite absolutamente isso, sabe? Então, o intolerante, ele é uma pessoa em que é de extrema dificuldade para conviver, porque isso tudo gera uma coisa chamada fanatismo. A gente vê a intolerância no fanatismo da religião, a gente vê da política, a gente vê dentro do futebol, a gente vê uma série de coisas. Isso é intolerância. A pessoa não consegue olhar e enxergar o outro e falar, não, ele tem o direito de se comportar e ser e ter a personalidade que ele quiser, que é dele, que é característica dele. Depois nós temos o quê? Uma segunda vertente, que é exatamente a teimosia. Todo indivíduo que é rígido, intolerante, ele é teimoso igual uma mula. Ele não arreda pé
absolutamente daquilo que ele acha, sabe? E a convivência com o teimoso é estressante, porque normalmente a gente é teimoso também, né? E você vai convidar, então fica aquele conflito, né? Qual que é o melhor, o Palmeiras ou o Corinthians? O Palmeiras não, é o Palmeiras, é o Corinthians. Entra tudo isso que eu falei, entra fanatismo, entra uma série de coisas. Então, é um ponto que a gente tem que começar a prestar atenção na parte comportamental nossa. Isso é autoconhecimento. Isso é reforma íntima. Porque quando a gente começa a entender esse tipo de coisa, a gente tem olhos de águia para ver o defeito do outro. Mas nós somos cegos nas nossas imperfeições, sabe? A gente não consegue enxergar. Então, a doutrina, eu acho que toda religião é boa, mas a única que nos dá a ferramenta para nós podermos verdadeiramente reformar a casa mental é exatamente a doutrina espírita. E isso aqui, quando acontece, fecha num comportamento, que chama o quê? Autoritarismo. O autoritário, ele é um militar, em todos os sentidos, sabe? Ele é um militar em todos os sentidos. E normalmente ele procura pessoas que são subservientes, que o servem, que obedecem ao pé da letra, e quando isso não acontece, o que ele faz? Ele se afasta. Isso é fácil de ver o comportamento. A segunda sustentação, vamos assim colocar, da arrogância, é exatamente a prepotência. É o indivíduo prepotente. O prepotente é aquele que tenta impor, né, de todo modo. No momento que ele tenta impor, ele começa a ter uma vertente chamada presunção. O indivíduo presunçoso é aquele que menospreza o seu semelhante. Você pode ver que a pessoa que menospreza, quando você olha, conversa e cita, às vezes, uma pessoa de sucesso ou alguma coisa boa, ele tem uma crítica na hora para fazer. Não, o indivíduo é milionário. Não, é milionário porque ele nunca trabalhou, ganhou o dinheiro do pai. Outro é não sei o que, não, outro é não sei. Quer dizer, ele menospreza e ele se acha o maior. E nisso aqui é o grande problema. Por quê? Porque ele cria uma espécie de comportamento megalomaníaco. O megalomaníaco, sabe, é um transtorno, a bem da verdade. É um transtorno, você pode colocar assim, ó, é um transtorno disfórmico. Esse transtorno disfórmico tem o corporal, é a pessoa que se olha no espelho e ela vê a sua imagem distorcida, diferente do que ele é. Se você pegar normalmente o megalomaníaco, que ele se acha grande, o maioral, o ótimo, o perfeito, ele olha no espelho da alma e ele tem uma distorção da sua realidade emocional e psicológica. Ele se acha maravilhoso, ele tem uma mania de grandeza danada. Isso aí fecha numa parte comportamental, que é a vaidade. Eu coloquei aqui exatamente o Narciso da mitologia, não é? O vaidoso aqui, no caso, não é a vaidade de se arrumar, a mulher arrumar, se vestir bem, mas isso deve fazer, isso chama-se autoestima, né? Mas o vaidoso, ele tem uma autoestima doentia, extremamente exagerada. Tanto é que na lenda o que fala, o Narciso se adorava tanto que ele foi se olhar no lago, caiu e morreu afogado, olhar o reflexo dele, não é? Então, isso aqui não deixa de ser uma grande insuficiência num ego extremamente desequilibrado, onde perdeu-se as rédeas e, consequentemente, a alma vai expressar esse desequilíbrio. Não é? Nós temos depois a penúltima sustentação, que é a imprudência. Todo indivíduo insuficiente e imprudente, ele, de certo modo, ele tem um grau de ansiedade. Ele vai passando por cima de todo mundo, não é? Ele vai patrolando, ele fala o que não deve, ele não quer saber, ele não tem consideração, e isso aí, ele é um ansioso que ele gera uma vertente extremamente de ansiedade. Então, vira um looping, sabe? Ele gera ansiedade, ansiedade motiva, ele gera ansiedade, ansiedade motiva, e com isso faz com que ele crie outra vertente, que é o perfeccionismo. Ele tenta fazer o máximo que ele pode perfeito, porque aí o que ele faz? Ele vai exatamente tentar suprir a sua arrogância. Quando ele não consegue suprir, ele fecha isso aqui no poder. Por quê? Porque no poder ele comanda
ele através da força, ele consegue atingir muitas vezes o objetivo. E eu coloquei a coroa aqui, ó. E a coroa pesa. Eu acho interessante, porque eu gosto muito de filmes, né, de séculos passados, ali, dos cavaleiros, esse negócio todo, e você vê muitos filmes, muitas séries, onde tem uma frase, eu não sei se isso é verdade ou não, né, mas tem uma frase em que eles falam assim, a coroa pesa, o poder pesa, essa é a grande verdade. E pesa muito mais na alma do que a grande maioria acha, né, com as suas consequências. E, finalmente, nós temos o quê? A última vertente, que é a comparação. Essa é complicada. Sabem por quê? Porque a base da nossa cultura, em termos mundiais, é a comparação. A comparação é inevitável. Por exemplo, quando nós vamos para a escola, o que acontece? Nós somos comparados. Não é assim? Fala, ó, esse aluno é bom, outro aluno não é bom, outro é péssimo, outro é gênio. Quer dizer, é uma comparação. Você vai crescendo e a comparação continua. Fala assim, ó, o fulano de tal lá, olha como ele é comportado, olha como é que o fulano de tal se veste bem, olha como ele não responde para a mãe, olha como teu irmão é não sei o quê, olha como é que... Então, você começa dentro de um contexto de comparação. Aí você vai crescendo mais, você vai ser comparado no vestibular, aí vai. Então, a vida inteira, nós somos comparados. Quando nós somos comparados, o que acontece? O nosso ego, a finalidade dele, qual que é que eu falei? É nos motivar, nos alavancar e ao mesmo tempo, é nossa defesa. Quando a gente vê o ego e a gente se sente para baixo, o ego nos motiva a ficar para cima. Então, quando isso acontece, ocorre exatamente uma vertente chamada competição. Então, todo indivíduo, na sua insuficiência, se ele é comparado, ele não tem uma autossuficiência, uma personalidade bem formada, o que vai acontecer é exatamente isso aqui, ó. Ele compara, o ego vê que está abaixo, ele tenta nivelar. Nesse nivelamento, ele compete. E aqui começa o erro, sabe? Por quê? Porque competir é diferente disso aqui, ó, que eu vou pôr, ó, chamado concorrência. O indivíduo abre uma loja, a moça abre uma loja, ou o rapaz abre uma loja, ele vende sapato. Ali é um modelo, é um tipo de sapato. É um sapato mais clássico para senhoras. Na esquina já tem uma loja, vende sapatos. Sapato da moda, de modinha, para a moçada mais nova. O que acontece? Começa exatamente isso aqui, ó, a competição. A outra olha e fala, pô, abriu uma concorrente, pô, sabe? O negócio está ficando complicado. Então, nesse ponto, a concorrência vai diferenciar no que da competição? A concorrência, você tem uma coisa chamada cooperação. Se você não vende o modelo do sapato e alguém entra para procurar, indique a outra loja. Fala, ó, eu não tenho, mas ali tem. Devagarzinho, você vai quebrando com o outro exatamente essa rivalidade, que é exatamente isso aqui, ó, essa competição. Então, a competição ela é diferente de concorrência. Quando isso não acontece, nós criamos uma vertente chamada disputa. Aí a pessoa entra na disputa, sabe? O ego vê e fala, não, eu vou disputar, e vai essa coisa toda. E a disputa é negativa pelo fato que ela é destrutiva. Essa é a grande verdade. E aqui, quando ocorre, ele fecha no pior dos comportamentos, que ninguém admite. Você vai ver pessoas falar, eu sou autoritário, eu sou rígido, ó, eu sou meio ansioso, eu gosto mesmo do poder, porque eu posso fazer realizações, eu sou meio, tenho um pouco de mania de grandeza, mas você, dificilmente na vida, você vai ouvir ela falar isso aqui. Eu tenho inveja. E esse é o sentimento mais destrutivo que pode ter, sabe? Porque esse é perigoso. A inveja eu coloquei que exemplo? Do Caim e do Abel. É o exemplo mais antigo. O Caim olhou e ele achava que Deus gostava mais do Abel do que dele. O que o Caim fez? Foi lá e matou o Abel. É assim que funciona. Aí o Caim caiu aonde? Ele caiu exatamente na destruição, na disputa. Ele começou a disputar com o irmão. Então, meus amigos, a inveja
é uma coisa que nós temos que estudar e poder identificar disso aqui dentro dele. Quando nós começamos a sentir isso aqui, veja bem, é aquela história do sapo e do vagalume. O sapo ficava lá no seu brejo e na ponta de uma rocha, ele toda noite via um vagalume brilhar de um modo fulgurante. Aí o sapo olhava e ele fez o quê? O ego do sapo comparou com o do ego do vagalume e falou, pô, eu quero ser como ele, eu quero brilhar, olha que coisa mais bonita. E ele não tinha condições de concorrer, não é? de cooperar. Então, o que ele fez? Ele disputou através da destruição. Ele pulou e tampou o vagalume com sua barriga. O vagalume olhou para ele e falou, escuta, mas o que eu fiz para você? Não te fiz nada. Ele falou, não, você não fez nada. E o vagalume perguntou, por que você fez isso comigo? E ele respondeu, porque você brilha. Esse é o grande problema. Então, tomem cuidado com uma coisa, que isso aqui, ó, olho gordo existe e pega. E pega. E pega que é um inferno, sabe? Vocês não tenham dúvida disso aqui. Aquele negócio que fala assim, olha, olhou a minha plantinha e morreu? Tem, isso aí tem, sabe? A criança ficou com febre? Existe. O Lao Tse, vejam bem, ele há 350 anos antes de Cristo, ele já fazia essas citações. Confúcio, há 600 anos antes de Cristo, já fazia esse tipo de colocação. Então, quer dizer, quando você começa a ver vários quadrantes do globo falar a mesma coisa, é a sabedoria popular, comece a prestar atenção. Sabe? Porque muitas vezes o que a gente fala que é bobagem hoje, a ciência comprova no dia de amanhã. Então, o olho gordo, ele existe. Por que ele existe? Porque o olho nada mais faz, gente, do que canalizar uma energia que vibra muito negativo no espírito do indivíduo em que ele está nesse estágio evolutivo. Quando ele vibra, o espírito vibra nesse padrão, ele envia para onde? Para a mente espiritual. A mente espiritual, ela pega, ela coordena, ela coordena e ela elabora aquela vibração em forma de pensamento, intelectualiza, como diz o Kardec, e faz o quê? E envia para o corpo físico. O órgão no corpo físico que capta a imagem e, ao mesmo tempo, emite a vibração negativa, qual o órgão que é? São os olhos. Porque não é o olho em si que o olho é gordo, que o olho prejudica, mas é o pensamento do indivíduo que vibra num padrão muito negativo. Então, aqui vocês poderiam fazer a seguinte pergunta para mim. Falar, bom, e como a gente evita isso? Porque é muito difícil. Por exemplo, eu fiz essa palestra uns anos atrás e tem uma coisa que me marcou muito na vida. Quando eu era recém-casado, Rio Preto era pequeno naquela época, né? Não que eu seja muito... mas Rio Preto era pequeno, isso aí há quase 50 anos atrás, né? E, então, não tinha onde ir à noite. Não é como hoje, você fala, vou num restaurante, ter um monte de coisa aberta. Então, o lazer que tinha, segunda, terça, quarta, quinta, era passear de carro. Então, eu punha minha esposa, minha filha era recém-nascida, e eu ficava dando voltas na cidade. Eu passei, na época, na frente de uma agência de carro. E eu olhei lá um Opala, daquele que ele era meio dourado, sabe, 250S, 6 cilindros. Eu fiquei apaixonado pelo carro. Aí eu falei, eu vou comprar esse carro. Fui lá e comprei o carro. Aí começou o inferno, sabe? Comprei o carro só dava problema. Eu parava, amassava o carro. Eu parava na rua, amassava. O outro vinha. Eu falei, gente, mas não é possível. Dava problema no motor, levava na agência, que estava na garantia. O mecânico falava, mas esse carro não pode dar esse tipo de coisa, eu nunca vi isso. Ele falava, mas o meu dava. E eu comecei a ficar doido com isso aí. Bom, na década de 80, o que aconteceu depois? A OPEP, ali apareceu a OPEP, a gasolina estourou, foi aquela inflação no mundo inteiro, e a gasolina ficou muito cara. E o carro era
Só o tanque de combustível dele cabia 70 e tantos litros de gasolina, né, que era um motor grande. Aí eu falei, eu vou vender o carro. E um fim de semana, então, ele é colega, inclusive, né, formou comigo, ele foi me visitar, morava numa outra cidade. E ele chegou em casa, olhou e falou, não, rapaz, o carro é bonito. Eu falei, não, o carro é bonito. Eu falei, eu estou vendendo. Ele falou, o carro está bom? Eu falei, está uma beleza. Eu falei, pode comprar. Mas estava bom, né? Mas não falei que eu estava vendendo, porque eu já estava desgostoso. E aí ele pegou e comprou o carro, mandou depois buscar o carro, esse negócio todo levou embora. Bom, 2 meses depois, ou 3 meses, não lembro, ele me ligou. Aí ele falou assim, rapaz, mas você quer me matar? Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, olha, e ele me contou uma história interessantíssima. A filha dele, na época, ela tinha um problema em que os médicos não achavam a causa, né? Ela tinha uma coisa chamada hiperplasia de córtex de suprarrenal. É uma coisa muito rara, é uma doença rara. E ele ficou sabendo de uma médium, e que essa médium ali curava, fazia uma série de coisas. E ele levou numa cidadezinha perto da cidade que ele trabalhava. E, quando ele chegou, ele desceu lá com a menina, essa coisa toda, e a médium apontou exatamente o lugar ali, o rim, as suprarrenais, que é exatamente onde era a causa do problema que estava acontecendo. Falou, fala para os médicos que o problema está aqui. Fala para examinar aqui esse negócio todo. E aí é que foi diagnosticado, os médicos conseguiram, né? E aí, depois que ela falou essa coisa toda, ela chegou e falou, mas, meu filho, deixa eu te falar, deixa eu te perguntar uma coisa. O espírito ali, né? Ele falou, deixa eu te perguntar uma coisa, você tem um carro muito bonito, né? Ele falou, tenho. Ele falou, esse carro aí, você vai vender, você precisa vender ele porque você vai morrer com esse carro. Aí ele falou, mas por quê? Ele falou, porque esse carro, ele estava parado na rua e uma mulher colocou uma energia dele muito ruim, falou. É uma energia muito pesada. Então, nós vamos te ensinar como que você vai eliminar essa energia, nós vamos ajudá-lo, falou, e você vai vender o carro. Aquilo me arrepiou inteirinho, sabe? Fiquei tudo arrepiado. Falei, ó, aí eu contei para ele, falei, ó, de fato deve ter olho gordo esse carro aí, falei, porque não é possível. Ah, porque você não falou? Falei, não falei porque você não perguntou, porque o carro perguntou, o carro está bom, o carro estava bom. Agora, não falei espiritualmente, porque eu também não sabia se estava bom ou não estava, né? Bom, conclusão, olho gordo existe, pega. Então, vocês poderiam perguntar agora para mim, Celso, como que eu evito isso? Vou dar a fórmula. Primeiro, mantenha a boca fechada. É o primeiro conselho, entendeu? As conquistas que a gente faz são conquistas para o nosso prazer, não é para os outros. Você sabe o prazer que a gente sente de contar quem que faz isso? É o ego, que nós perdemos a rédea. A gente sente muito mais prazer em contar para o outro, ó, rapaz, fiz um negócio maravilhoso, ganhei milhões, joguei na bolsa ali, ó, mas ó, recebi uma dica, deu um dinheiro danado. Quer dizer, isso aí, o prazer que a gente sente, muitas vezes o prazer é maior do que a gente curtir isso aí, aproveitar aquilo que aconteceu conosco, né? Então, primeiro conselho, mantenha a boca fechada. Segundo, fique com o celular desligado nos momentos felizes. Camarada trabalha o mês inteiro, chega no final do mês, ele recebe o salário. Aí ele fala, ó, vamos no restaurante? Vamos. Aí ele vai naquele restaurante, pede aquele prato maravilhoso, aquele camarão enorme, né? 2 palmos de camarão, tudo enfeitado com um raminho, com não sei o que o pé. O que ele faz? Primeira coisa, ele faz uma foto, entendeu? Ele faz a foto, coloca no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, pronto, está feita a desgraça. O que a gente acha, por exemplo, que as pessoas que vão olhar aquilo vão sentir prazer por você ter conseguido isso, ou elas vão sentir inveja?
Qual é o padrão espiritual, vibratoriamente falando, das pessoas que vão enxergar aquele tipo de coisa? Então, não tem essa necessidade. A pessoa fala, eu quero compartilhar a minha alegria. Quer compartilhar a alegria ou está sentindo prazer em mostrar naquilo que ele está realizando? Se for o prazer, é o ego. É o ego que está fazendo o que ele está tentando, ele está te motivando nas realizações. E, finalmente, eu pus aqui todo o WhatsApp, você tem que pegar as rédeas dele para poder equilibrar. Esse desenho que eu coloquei aqui, essa gravura, tem uma lenda, que eu não sei se é lenda, que o Júlio César, quando ele ganhou ali a campanha de guerra de Roma, das Gálias, esse negócio todo, ele entrou em Roma, na avenida principal de Roma, e ali, na época, era muito hábito, isso era um hábito da população, eles ficavam dos dois lados ali da avenida, e ovacionando, jogando flores, aplaudindo esse negócio todo. E diz que o Júlio César, no momento em que ele entrava com a sua biga, que ele entrou, ele colocou um escravo atrás. Então, ele falou para o escravo, conforme eu for entrando e as pessoas forem me festejando, você vai repetindo no meu ouvido, você é apenas um homem, e isso passa. Você apenas é um homem, e isso passa. Se isso for verdadeiro, o Júlio César tinha um grande autoconhecimento, sabe? Porque ele sabia que, para servir o povo, ele tinha que servir e não dominar, que normalmente é o ego desequilibrado faz. Não se deixar levar pela vaidade, pelo orgulho e por essa coisa toda. Então, para finalizar, gente, eu coloquei isso aqui, que é o grande problema. A vida é uma eterna troca de figurinhas. Por causa do egoísmo, que quase ninguém completa o álbum. E essa é uma grande verdade. Então, nessa noite, o que eu desejo para vocês é que eu possa ter passado alguma informação que seja útil. E dentro dessa informação, que vocês possam verdadeiramente ter uma visão melhor, no íntimo de cada um, porque as imperfeições eu tenho, vocês têm, a humanidade inteira tem, sabe? Mas através do esforço, do empenho, da vontade verdadeiramente, da gente querer a melhora, se empenhar nisso, criar a convicção dentro da alma de que isso é possível e a gente vai conseguir. Isso é uma definição que está no Evangelho, segundo o Espiritismo da fé. Leiam o capítulo da fé humana e a fé divina. Então, é essa fé que eu desejo na alma de cada um de vocês, que vocês possam fortalecê-la, que vocês possam realizar. Quando vocês chegarem ali nos píncaros da glória, de que seja o que for, vocês tenham a consciência necessária de aquilo é para servir e nunca para poder dominar. Então, a cada um, muita paz, muita alegria, muita saúde, muita harmonia e que Deus os acompanhe nessa noite. Muito obrigado por me ouvir. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É preciso que nós aprendamos. A doutrina dos Espíritos tem a facilidade de nos orientar. Quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, logrará alcançar esse patamar, que há de libertar-nos a todos do ramerrão das reencarnações inferiores, ascendermos rumo ao conhecimento próprio de si mesmo. Não busca conhecer o outro, aprendamos juntos a nos conhecermos, a assenhorear do bordão da fé, iluminarmos-nos e sedimentar em cada um de nós esta realidade intrínseca da evolução. Estamos há milênios, precisamos sair deste ramerrão e encontrarmos-nos de prontidão conosco, em nossa intimidade,